Olá pessoal, aqui é a Gabi, bem-vindos à segunda parte desse mini álbum super fofo. Eu comecei fazendo um mini álbum geral, eu não tinha um tema pra ele. Daí olhando as minhas fotos, eu peguei essas fotografias de uma viagem que eu fiz pra Itu no ano de 2015. Faz um bom tempo, não parece que foi tanto tempo assim. Mas eu peguei então algumas fotos, as fotos que eu tinha impresso, e resolvi então fazer um mini álbum com essas fotos. Como essas fotos que vocês estão vendo, elas têm predominantemente a cor azul, então eu decidi que o meu álbum ele ia ser craft, no caso por conta do miolo, creme, por conta da capa, mas eu ia utilizar papéis azuis e alguns outros papéis que combinassem com o papel craft. Então eu estou utilizando agora um stencil, prendo ele com os pregadores, pode ser de roupa, e com o pituá, que é esse pincel chato para bater stencil, eu vou bater então tinta, essa tinta acrílica, não é tinta de tecido, para fazer esse detalhe na minha capa, imitando o azulejo daquele museu da convenção de Itu, que é da USP, que a gente gostou bastante, então todo o meu álbum ele foi baseado nas cores desse casarão antigo. Eu achei que combinou super bem. Para fazer as letras eu vou utilizar tinta preta. Eu não limpo o pincel, não precisa, como eu tô utilizando azul marinho e depois eu venho com um preto por cima, nem dá pra ver. Protejo outras letras com fita crepe para não sujar outras partes, outras áreas, e vou batendo, vou esfregando esse pincelzinho do stencil. Escrevo a palavra Itu então, para fazer o meu título. Depois com uma caneta permanente eu vou fazer a data desse mini álbum. Outra coisa, eu não estou utilizando tinta de tecido porque não há necessidade. Eu nunca vou lavar essa capa, então não é necessário usar tinta de tecido. Tinta acrílica ela vai dar super conta de aguentar as intempéries, até porque eu vou conservar esse mini álbum super bem, não vou deixar exposto no sol nem ficar pegando pó por aí. Ele vai ficar bem conservado nas minhas coisas. Muito bem, como é um stencil de letra, eu pego um pincelzinho bem fininho e faço a junção dessas duas perninhas do U. Acredito que assim vai ficar bem melhor, bem mais bonito. Como eu tava achando que tava faltando alguma coisa nesse álbum, eu coloco ele dentro da minha caixa de fazer borrifos e com um pincel de maquiagem, que parece um leque, eu faço alguns respingos. Essa tinta é uma tinta de artesanato, eu ganhei ela uma vez, ela é um azul bem brilhante, era bem bonito, e seria um terceiro tom de azul que eu ia colocar no meu álbum. Para enfeitar, eu vou fazer algumas marcações. Eu faço, na verdade, a marcação em todos os meus vãos de meio centímetro, a 2 centímetros da base e a 2 centímetros do topo. Pego a minha crop e vou cortar. Quando eu comecei a cortar com a minha crop, eu percebi que os furos estavam muito juntos se eu fizesse em todas as partes. Então eu resolvi fazer somente 5 furos, tá? Por quê? Eu quero enfeitar essa lombada. Tudo que eu tô fazendo agora não é nada estrutural, não é necessário, mas eu achei que uma lombada mais enfeitada ia dar um atrativo maior para esse álbum. É somente, gente, de verdade, é somente um detalhe de enfeite, não é estrutural. A estrutura nós fizemos no outro vídeo, quando a gente criou essa serpentina. Peguei fio encerado branco, azul e preto para fazer esse enfeite. E também estou utilizando algumas contas que eu tenho das minhas coisas de bijuteria. Tenho bastante material de bijuteria e eu resolvi então pegar contas, cristais, bolinhas de cores que combinavam com o meu álbum e coloquei. Eu também usei cerâmica, enfim, eu usei tudo que era bonito e diferente aqui das minhas coisas. E faço então um enfeitinho. Todas as minhas linhas eu passei 2 vezes, ou seja, eu passo por fora, volto para dentro e mergulho para fora de novo e faço o acabamento para fora para ficar com lacinhos e coisinhas penduradas. Se vocês quiserem só o enfeitinho, coloquem o nozinho para dentro que também vai ficar super bom. Não vai ficar feio nem nada e vai ficar diferente. Isso é só um jeito da gente fazer mini álbum, não é, como eu disse, estrutural, portanto não é obrigatório nem necessário para o nosso mini álbum ficar bonitinho. E eu vou enfeitando conforme eu vou imaginando, não tem uma regra, por isso também que eu não filme os outros enfeites que eu fiz. Eu fui seguindo o que a minha vontade falava, o que meu coração mandava.
Afinal de contas, é para isso que a gente faz scrap, na verdade, pra gente aproveitar um tempo que a gente tem pra gente pensar, pra gente se divertir criando. Sempre que eu faço um nó, sempre que eu faço alguma coisa com esses fios encerados, eu passo cola pano. Dessa maneira eu tenho certeza que meus nozinhos eles não vão soltar com a manipulação. Eu fico bem preocupada com essas coisas desmontando com a manipulação. Essa borboleta nessa juta eu fiz há bastante tempo e eu colo com cola quente. Eu acho que ia ficar, achei que ia ser mais rápido, ia colar tão bem quanto. Até porque eu também tô colando tecido com tecido, essa cola quente nunca vai sair daí. Nas tags que a gente fez lá no outro vídeo da estrutura, eu vou colocar fita. Sempre tô escolhendo tons de azul para que combine com a história geral do meu mini álbum. Passo a fita, mas não faço nada com a fita. Eu pego mais um fiozinho de cordão e faço um arremate com esse cordão encerado. E também passo cola tanto no gorgurão para que ele não desfie, quanto no meu fio encerado para que ele não solte. Eu vou arredondar as bordas de baixo das minhas tags, porque conforme elas entram no bolso, às vezes elas podem enroscar, e aí fica meio ruim de manipular, acaba amassando. Com a bordinha arredondada, esse movimento de colocar e tirar do bolsinho, além de ficar mais fácil, evita de amassar. Todas as minhas tags elas vão ter um papel enfeitando, seja um papel mais craft, mais antigo como esse que vocês estão vendo, sejam papéis mais azuis, um pouquinho mais vivos, mas sempre combinando com o tema geral. Eu não vou dar medidas para vocês, até porque é muito de olho, tá? Eu acabei fazendo uma bordinha bem fininha. Em média, esses papéis da tag têm uns 9,5 centímetros por 15, que é o que dá bem certinho nessa tag. Eu fiz a olho mesmo, não tenho uma medida correta. Para cada bolso eu também faço um furo, tá? Vocês estão vendo que tem algumas coisas penduradas nas páginas. Conforme eu fui dividindo as minhas fotografias, eu fui contando uma história com fotografia. Então isso aqui são marcações de qual página eu tenho que colar qual foto, tá? Quando eu vou viajar, eu sempre gosto de procurar a história dos lugares que eu visito. Não é só aquela história que eu lembro, aquela história que eu passei. Eu, por exemplo, não sabia a história da Casa do Barão, que é uma casa que tem muito bonita lá em Itu e que hoje serve de um anexo do Museu Convenção de Itu. Eu não sabia bem dessa história e eu peguei na internet, imprimi numa folha e agora eu tô colando numa folha preta. Vai dar mais beleza. E aí eu recorto todas essas tirinhas. E a fonte que eu utilizei é uma fonte parecida, é uma fonte que imita a datilografia. Como meu álbum é todo rústico, eu achei que a fonte estilo datilografia ia ficar bem legal. E aí eu corto as tirinhas. Gabi, mas você poderia ter colocado um bloco só. Poderia, mas assim eu achei que dava mais textura, mais volume pro elemento interno da minha tag. Quando você tira a tag do bolsinho, você tem a surpresa de ver a história do lugar que eu visitei e também a beleza de ter todas essas tirinhas recortadinhas. Todos os enfeites que a gente dá é um estilo de scrapbook que fica bem bonito. E aqui tá a finalização do álbum. Essa capa eu colei 2 elementos, uma bússola e mais um elemento como se fosse uma carta. E também eu costurei uma chave, essa chave é de metal, é da Graphic 45. Fica bem bonito. Todas as minhas tirinhas com as minhas contas, ficou super bacana. Fica um movimento legal, chama bem a atenção e essa borboleta também acho que deu um charme maior. E agora a parte interna. Eu procurei utilizar algumas folhas de scrapbook decoradas como base de várias das minhas páginas. E agora nas tags, algumas têm mapas, algumas só têm dizeres, muitas delas têm histórias que nós passamos lá entre os amigos e eu vou colando as fotografias. Depois dessa foto aí do orelhão, praticamente todas as fotos têm um tapete de papel de scrapbook. E assim ficou a minha tagzinha com as informações dos principais pontos que nós visitamos na viagem. Eu acho muito bacana essas curiosidades, porque essa história sempre vai ficar marcada e a gente aprende de fato depois que a gente pesquisa. Gosto bastante disso.
pego algumas fotos das coisas gigantes, não podia faltar uma tesoura. E essas fotinhos redondas eu fiz com esse furador de 2 polegadas. Dessa forma eu achei que economizava espaço, tinha muita informação nas fotos que não eram úteis para o álbum, então eu recortei sem dó. Os arquivos são no computador, então não tem problema. Faço essa cascatinha para poder escrever algumas memórias e colo alguns adesivos só para ficar bonitinho. Muita coisa ficou com a minha letra, porque não são fatos históricos de fato da cidade, são lembranças, e eu deixei algumas tags em branco. Os meus amigos que foram viajar com a gente ainda não viram esse álbum e pode ser que eles tenham alguma história bacana para contar e eu vou utilizar as histórias deles para colocar nesse mini álbum também, afinal de contas eles estavam conosco viajando. E as próximas páginas, as próximas 2 páginas são as minhas preferidas. Quando nós fomos nesse museu, nós pegamos esse encarte, e esse encarte ele era muito grande para essa minha página, então eu colei essa parte da frente do encarte, fiz um pequeno puxador com esse furador da We Are, coloquei um papel de scrap atrás e colei ele no meu álbum. Dessa maneira ele ficou super interativo. Tudo que está escrito aí é do próprio encarte. Tem 2 fotos que nós tiramos do lado de fora do museu, mas também tem coisas de dentro do encarte para mostrar ao museu. E também ainda tenho tags vazias. Essas partes de trás dessa cascatinha de fotografia também eu fiz com um papel de scrapbook pautado, que fica bem legal, e a hora que eu quiser escrever alguma memória eu consigo. Fomos também ao Museu de Energia, que eu também tenho fatos históricos e curiosidades sobre ele. E também eu coloquei um chipboard de iluminação, achei que super combinava com o tema e com a minha fotinho de materiais que tem lá no museu, achei bem divertido. Tem as bobaginhas de toda a viagem, eu fiquei apaixonada por um monte de grilo que tinha na viagem, lá numa pracinha, eu acabei tirando foto e contando essa historinha deles. Contei o que a gente fez e também outras partes que não estão fotografadas, mas que não são esquecidas porque são importantes para o dia da viagem. O último passeio que nós fizemos durante a viagem foi um parque geológico, chama Parque Geológico do Varvito. Recomendo muito que vocês visitem, é um lugar muito bonito e com muita informação de geologia. Eu adoro qualquer aprendizado que eu possa ter, então gostei bastante de ter visitado esse lugar. E de qualquer maneira a viagem foi maravilhosa, fantástica, e eu quis mostrar como foi gostoso esse único dia em Itu, uma cidade tão próxima a São Paulo, como ele foi especial nesse álbum, que começou despretensioso e acabou ficando um álbum extremamente especial para mim, e eu acredito que vai ser especial também para os meus amigos. Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, dessas ideias de reciclagem, ficam super legais e deem asa à imaginação. Coisa mais gostosa de se fazer é criar sem amarras. Um grande beijo, gente, até o próximo vídeo. E tchau, tchau!